Boa noite. Estamos aqui reunidos para o seu casamento celebrar. Bom, vamos começar o curso de controle 15010. Não diz que é controle avançado, mas avançado é uma palavra relativa, né? Pode ser avançado para um, pode ser básico para outros, ou até atraso para outros. Mas enfim, o nome pegou aí, mas vai ser controle 2 em consequência do controle 1. O programa da disciplina, eu vou ter que colocar isso no ar aqui, por que não saiu? Bom, se eu não ligar, coisa básica em automação, se não conectar, as coisas não funcionam. É que eu esqueci de... podia ser Wi-Fi, né, porra? Bom, esse é o programa da disciplina. Vocês estão conseguindo ler aí? Ainda bem, né? Porque se tivesse lendo, estava com algum problema. Conceito de controle multivariável preditivo de processo. Nós falamos da educação de técnica de controle clássico e agora evolutivo. Tá? A gente vai, então, apresentar controle multivariável, tanto do ponto de vista clássico, quanto do ponto de vista do controle preditivo. Tá? E vai apresentar as principais técnicas, as mais usuais. Ou melhor, as que deveriam ser usuais. Porque, infelizmente, as indústrias usam pouco. As grandes indústrias usam, tá? Petrobras, as quem tem usado bem essas técnicas. Não tanto quanto poderiam. Tanto é que até me convidaram para dar um curso agora em junho sobre isso. Sinal que estão precisando. Mas as pequenas indústrias não usam mesmo. E quando fala, não é quer dizer que toda unidade de uma grande indústria está usando. Em alguma parte do processo está usando, em outra parte não está usando. Então, o objetivo nosso é estudar essas técnicas, tá? A metodologia de ensino nosso vai ser aulas expositivas e em paralelo com o uso computacional. Então, a gente está fazendo a aula aqui no laboratório, especificamente, vai ser par a par, vou dar uma técnica se eu tentar, ou vai fazer forma seguida, ou em paralelo. Paralelo eu não aconselho não, porque nós homens temos alguma dificuldade em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas pode ser que algum de vocês aí tenham habilidades específicas. Então a gente vai usar os simuladores. A forma como a disciplina vai ser cobrada vai ser 3 trabalhos, por escrito e uma apresentação oral. Então, eu mostro o cronograma. Determinado momento você tem que pegar para você. A ideia é que você escolha um processo e use o processo durante toda a disciplina. Porque aí vocês vão usando técnicas diferentes, usando estratégias diferentes e vão recheando. No final, junta tudo. E quem sabe pode publicar um artigo, pelo menos um artigo do Congresso para passar aqui. O trabalho é em equipe, tá? Agora tem que seguir o rigor da forma de escrita do artigo. Vou mostrar aqui uma planilha de penalidades. Vou lá cada errozinho vai diminuindo, cada 10 vai diminuindo para tirar um 5 só de erro de formatação. Lógico que a formatação não é a mais importante, mas se você não entregar no formato adequado, o revisor da revista devolve e aí tudo mais fácil. Vamos aprender logo certo. Tem umas dicas aqui que depois eu vou passar para vocês de como escrever. O conteúdo, basicamente, é isso que está escrito aqui. Esse é o conteúdo programático. A gente vai ver sobre controle multivariável, ou seja, múltiplas entradas, múltiplas saídas. Do ponto de vista clássico, usando funções de transferência e combinações de funções de transferência. E também o controle preditivo baseado em modelos ou controle preditivo multivariável. A tradução ao pé da letra é controle preditivo baseado em modelos. Eu prefiro a palavra multivariável para explicitar que ele trabalha exatamente
múltiplas entradas e múltiplas saídas. A bibliografia básica é a que está aqui apresentada. O que está em vermelho são, digamos assim, os livros textos. Certo? Então, a parte de identificação de modelos é esse livro aqui. Tem na biblioteca. A gente vai usar ele para poder obter os modelos a partir das experimentais. E aí, quem está estagiando pode usar um exemplo da planta. Você usa mais aqui, uma coisa mais próxima da realidade. Esse livro é muito interessante de instrumentação. Vocês já leram esse livro? De instrumentação? Tem que ler. Todo engenheiro tem que ler esse livro. Ele tem vários exemplos, várias descrições dos instrumentos usuais. Medidores de temperatura, pressão, vazão. Não faz parte do escopo da disciplina, mas aconselho fortemente a leitura deles. Esse livro também é um bom livro para controle básico, tem alguma coisa de controle avançado também, um bom livro. Uma série de outros livros. Esse livro da Spud também é um livro que fala muito sobre estratégia de controle multivariável que vamos usar. Algumas apostilas minhas de livro sul estão disponíveis na internet aí, depois eu vou dar o endereço. Ah, está aqui o endereço já. Para controle básico, quem ainda precisa de um reforço, de uma revisão, tem também na biblioteca, e tem esse livro aqui do Kong. É uma espécie de apostila que vai ensinando controle junto com o MATLAB, é muito interessante. O que nós vamos usar aqui é esse, no final do curso. Tá? É muito interessante. Tem a minha apostila que aparece na dele, inclusive porque nós temos alunos do meu professor que usamos a nomenclatura do professor. Mas está mesmo mais organizado o livro do Kong e vale a pena. Alguns de identificação tem aí também, mas aquele é pelo menos uma leitura inicial. Uma leitura de quem quiser se aprofundar e também trabalhar no regime da frequência, que é uma coisa que a gente vai também abordar aqui, é este livro de Schoenstein. Também aconselho a leitura, além de outros aí que estão aí. Enfim, a leitura é vasta e boa. Isso é isso, disponibilizou para a gente? Onde é que está isso? Está tudo aqui, ó. Você mandou por e-mail aí? Já mandei por e-mail também. Isso. Você recebeu por e-mail? Recebeu? Alguém não recebeu isso por e-mail? Todo mundo recebeu. Aqui nesse endereço aqui, ó, tem o material todo aí. Bom, aí o programa, quando usa o programa? Não. Agora vamos ver a programação. Tá? Então, a programação está aqui apresentada. Hein? O quê? Não. Você subiu para o trabalho todo nenhum. Você vai pescoço vai fazer essa. Claro. Tá? Bom, essa é a nossa primeira aula. A gente vai apresentar a forma como conseguir a metodologia para maximização do tempo de base de controle. A gente vai apresentar rapidamente a metodologia inteira para vocês se posicionarem e saberem que ponto a metodologia estamos tomando no curso. Professor, 2 de julho? 2 de julho. O que aconteceu foi o seguinte: 2 de julho é um feriado local, não é um feriado nacional. A programação do semestre termina 10 de setembro. E não tem nenhum feriado, exceto um. Tem um feriado que é 30 de maio. Então, 2 de julho tem aula. A gente pode até marcar a aula substitutiva. E 2 de julho é o terça. O que tem? 2 de julho é uma terça, então terça tem aula. Rapaz, é uma terça, tem certeza? É uma terça. Eu estou acreditando nada. Ah, porque está apontando errado aqui.
Ele apontou, está apontando para o dia anterior. Espera aí. Aí tá certo. Pronto. Corrigido. Online. Certo? Então, as 3 próximas aulas vão ser revisão da disciplina de controle básico, em 2019. Tá? Como a gente vai usar fortemente os conceitos de 2019, eu achei que ficou bem reservar um pouquinho de aulas aí para fazer essa revisão. Tá? Então, tudo que vocês viram lá aqui em 2019, ou que não viram, que sabem ou que não sabem, vai ser revisado aqui nessas 3 aulas. Certo? Essas 3 aulas haverá, certo? Mas não serei eu que vou ministrar. Vou ministrar em Yuri. Eu tenho uma amiga que trabalha, que ela deve assistir essa primeira parte de controle, essa revisão de. Pode vir, né? Essas 3 aulas, então, vão ser dadas por Yuri, aqui nessa sala. A ideia é que eu vou usar também os computadores. Tá? Mas, depois eu volto. Eu não vou estar aqui porque eu vou passar no congresso na Europa. Desagradável. Na verdade, ia uma aluna minha, aí ela chegou e disse, cara, não vou poder ir. Eu chego agora, eu vou até aqui. Que coisa, né, pai? Não sabe o transtorno está me causando isso. Tem que sair daqui, para a Europa. Ele me deu até uma dica, eu não posso falar que está gravando a dica. Depois eu falo em off para que ele me deu. Enfim, aí depois vamos continuar ainda, talvez não dê tempo de apresentar tudo aqui, talvez dê tempo. Se der bem, se não der, enfim, é uma coisa meio dinâmica. E depois vamos ver alguns aspectos, e aqui emprega no primeiro trabalho. Esse primeiro trabalho, tá, é basicamente malha aberta. Tá? Se você quiser avançar com a malha fechada, botar com todo vender, vai botar. MPC, não tem problema nenhum. Se quiser avançar, avança. Tá? Mas o que eu estou esperando nesse primeiro trabalho é pegar o processo, apresentar o processo, fazer os testes na planta, ou pegar os dados experimentais, ou teste no simulador, se você usar no simulador, no início da vida, no DAI 5, nós temos aqui, ou você tem acesso a um outro simulador, Aspen, RAISYS, roda o simulador dinamicamente, pega os dados, e aqui faz a identificação do modelo. O modelo empírico ajustado aos dados que foram coletados ou na planta, ou no simulador. Se não tem tema, se não tem acesso, ele procura para ele sugerir outros temas. Eu tenho o simulador também aqui, vários processos, que podem passar para vocês usarem. Mas o que eu tenho aqui, basicamente, é baseado em MATLAB, Simulink. E eu teria ter uma coisa em Unici também. Aí depois vamos apresentar estratégias clássicas de controle, tá? Aí controle cascata, Ford, etc. Uma série de estratégias de controle. Aqui já vem o tratamento quantitativo. Aqui eu apresentei essas estratégias do ponto de vista qualitativo. Tá? Aqui eu vou apresentar quantitativo. Aqui a gente vai calcular as suas transferências, calcular os parâmetros do modelo. Depois tem alguma coisa de indicadores para ajudar na escolha da melhor estrutura de controle. Tá? E fechar a parte do projeto quantitativo sintonizando e usando o controle clássico. Essa segunda parte aqui seria a malha fechada usando o controle clássico. Certo? De preferência, na mesma planta que vocês fizeram aqui. Porque se você mudar de planta, você vai ter que fazer um trabalho de identificação de novo, porque os dados são transferência. Então, para rodar, plano para projetar. Se você vai usar um simulador do sistema fenomenológico, vou precisar aqui para só o projeto. O simulador fenomenológico
aqui é que será plano. Mas se você usar dados experimentais, você vai precisar da simulação empírica duas vezes. Uma para representar o processo simulado e a outra para projetar o segundo controle. Então, se você usar o mesmo plano, vai ter trabalho muito. E depois, a última pedaço do curso é baseada em controlador preditivo. Tá? A sugestão é que vocês usem a mesma planta novamente e comparem o desempenho. Por exemplo, usando o controle preditivo e usando o controle clássico. Tá? São 3 trabalhos, no final vocês vão fazer uma apresentação oral dos trabalhos. Tá? Os trabalhos podem ser em equipe de 2, no máximo 3 pessoas. E das 4 notas, 3 trabalhos de apresentação oral, eu elimino uma, a pior. As outras 3 faz média harmônica. Você já conhece esse sistema, né? Gosta desse sistema? Não, por que não? Porque você trabalha com memória. Pô, eu tive agora o desempenho da disciplina optativa que eu ofereci esse mês passado, 100% de aprovação. As pessoas precisam ter nota negativa. Hein? É possível ter nota negativa? É possível, então. Tem um jeito de ficar com média 10 e nota negativa. Tem um jeito? Média 10. Sim, é possível, mas eu corto. Quando tem mais a zero, vai a zero. Você fez a média de Deus aí, consegue? Fica entre 0 e 1 na denominador. Nossa, então você chama meio, dá meio. Peraí. Menos, tem que ter nota negativa para isso dar certo. Aí do nível Não vale não. Eu pensei história não. Para o estudante de arte, cão. E professor não tem? Claro, evidente que sim. Bom, aqui é a programação do curso. Bom, os trabalhos. Aqui tem várias dicas de como escrever os trabalhos, tá? Vocês podem usar o trabalho baseado nesse documento, nesse modelo aqui, que vai ajudar, que vai usar o outro. Quem usar a LaTeX ganha ponto extra, viu? Você vai usar a LaTeX? Se usar a LaTeX, vai ganhar ponto extra. Agora, o que Você está falando assim, tem que fazer esse modelo aí, esse aqui é no formato de artigo. Esse aí não é um modelo de artigo. Esse é aquele modelo falando as regrinhas. Não é. Não é usar esse modelo. É usar as regrinhas que estão descritas nesse artigo. Tá certo? Porque as regrinhas que estão escritas. Aqui também tem o VIN, vocabulário da tecnologia, que a gente vai usar, se for usar. Incerteza, por exemplo, é incerteza padrão, incerteza expandida, tem um sobrenome para ele. O SI é obrigatório, vai perder pontos no SI. Esse arquivo aqui apresenta as maiores fontes de erro em relação a não conformidades do texto em relação a esse GAN ou VIN. Então, vocês pegarem esse texto aqui, eu vou ver que eu peguei as mais prováveis de mais frequentes, e fiz aqui uma. E essa planilha aqui é a planilha de ponderação, de negativação dos pontos. Cara, desvio em relação a isso aqui. Não é completo, tá? Pode ser que haja algumas coisas que eu vou desculpar ponto que não estão aqui nessa planilha, porque eu esqueci de notar. De qualquer sorte, você pega isso aqui, você vai ver, pô, isso aqui. Tem que tomar muito cuidado com a forma. Não é o mais importante, mas é importante. Temas para os trabalhos. Aqui tem alguns temas que eu sugeri, tem outros aqui que vocês podem sugerir. Tá? Por exemplo, pegar uma planta de HDA. Esse processo que eu estou ultrapassado, não é mais processo. Mas o interessante é que ela está toda simulada. Então tem um high-seed, tem um ácido, tem um high-seed. Então, vocês usarem a planta, você tem lá formalha, tem reator, tem ventilação, tem coisa inteira, hein? Hidrodelilação. Que é um cano, Então, é uma planta industrial que está com a simulação pronta, só oferece a simulação, botar para rodar e usar ela para coletar os dados, etc. Outro exemplo também de planta é essa planta aqui.
chamado processo Eastman-Kodak. Na verdade, é um processo imediato, tá? Não é um processo físico que o cara simulou. Mas ele tem algum desafio de controle, por isso é usado como benchmark para teste de novos controladores, de novas estratégias de controle. Também na internet você baixa a plantinha pronta, tem Fortran, tem MATLAB, você baixa, instala e roda. Ele é um bom desafio. Outro esse aqui é um sistema de um superfracionador de petróleo. Esses dois aqui não linear, esse é linear, então esse aqui em termos de desafio de controle não é tão grande assim, porque sendo baseado em funções de transferência, ele não tem muito riqueza tão grande quanto um modelo não linear. Mas, em compensação, esse tem parâmetros incertos, tem incerteza dos parâmetros. Então, na hora de fazer a simulação, na hora de fazer o controle, a gente pode e deve usar essa informação, de forma que você tem que praticar um controlador que a planta está muito frequentemente mudando de característica, porque os parâmetros da planta estão variando. A planta Protec é uma planta que a gente simulou para fim didático, então também se pode usar e fazer várias propostas de projetos de sistema de controle para ela. Como eu falei, vocês também podem trazer processos, exemplos de onde vocês estagiam ou trabalham. O João já teve trabalho, né, irmão? Já contribuiu no estágio dele, tecnológico, ele vai usar um exemplo, um artigo, ele vai pegar o artigo, vai reproduzir o artigo, já tem a nota simulada, que é o depois vai fazer esse controle. A outra você vai fazer. Uma outra opção também é usando o Moodle, vocês conhecem o Moodle? Plataforma de ensino à distância. Então, aqui vocês podem propor, o trabalho seria elaborar 50 questões usando a estrutura do Moodle, como ensino à distância, para controle clássico, para controle preditivo e para sintonia desses controladores. Então, 150 questões com uma resposta, é claro, né? E usar as ferramentas que tem lá de correção automática, de orientação aos alunos, ou de trabalho que também pode ter. Não, você fala os seus colegas depois tem material. Para mim, os seus colegas. Enfim, outros temas que vocês podem propor, estamos abertos a negociações, desde que eu concorde. Negociações. Isso. Ok? Onde encontrar tudo isso é nessa pasta aqui. Tá? Essa pasta aqui. Olha aqui, já está abrindo, eu cliquei lá, abriu. Estou tentando abrir, né? Não sei se está a internet aqui, tem. Tá? Então, tem várias coisas aqui. Aqui também tem alguma coisa de controle com legislação, né? Mas o que eu estava falando especificamente é aqui, ó. A pasta controle. Tá? Aí tem aqui o plano de aulas de 010, algumas apostilas, a IBC, por exemplo, aqui. Essa de controle clássico está aqui. Né? Revisão de MATLAB, uso de MATLAB que não sabe, tem aqui também. Aqui a parte de modelagem do processo, se vocês precisarem de ver conceitos de modelagem, tem aqui. Uma apresentação que a gente usa também em alguns cursos, a gente não vai usar muitas, então, se vocês quiserem, tem muitas coisas, digamos, de um pouco mais aplicado. A apresentação que a gente vai usar muito no discurso é essa aqui. Não é essa, não sei porque tem duas. Essa aqui deve ser mais atual. 19. Então, viu um material aí. Aqui tem também
o programa do curso, que eu não estou vendo. Ah, está aqui. O programa do curso foi aquela boa que eu apresentei. Enfim, tem um material aí do curso. Boa parte dele. Se faltar alguma coisa, depois eu vou completando. Ah, eu esqueci de detalhar que no dia vocês têm que definir as equipes e os temas dos trabalhos até o dia 10 de setembro, né? Não. Não defini sim. Bom, vamos definir. Se não está definido, vamos definir agora. Hein? É, mas eu acho que eu apaguei sem querer. Ok? No dia, ficou que dia? No dia 4 de junho. Tá? Normalmente antes, mas como eu vou ter que apertar e fazer dúvidas e tal, o ideal é que vocês rapidamente definam isso para começar a trabalhar. Podem mandar e-mail, eu vou estar com o e-mail funcionando esses dias aí. Eu vou responder. Certo? Então, se dividam logo aí. Tem mais gente, pessoal. Tem um total de 7 pessoas inscritas no curso. 2, 3, 5, 2, 7. São 17. Vamos não está escrito. Alessandro está aí. Cristiano. Não está. Eric. Não está. João Ricardo. Rafael. Rodrigo e Vinícius. Então está faltando 2. O Eric e o Cristiano, né? Mas temos alguns ouvintes. Pelo menos disseram que vinham. A Assembleia não está presente. Os ouvintes que disseram que vinham só exerceu até agora o Delfonso, a ouvidoria. O pessoal aqui, bom, o nosso monitor, esqueci de apresentar. Por favor, venha aqui ao palco. Se aparecer no filme. Isso, pois é. Fábio, que é monitor. A ideia dele é ajudar a gente aí nas aulas práticas, nos serviços, né? Também nos trabalhos. Mas não é para fazer trabalho para ele, não. Só dá dica de usar mais largo, simulinho. Deixa o pessoal quebrar a cabeça aí. O Fábio, ele fez uns cursos de especialização do Cicobi, então ele está bem afiado. Certo? Então, foi uma feliz aquisição. Eu não esperava ter monitor, porque eu ganhei esse final de curso. Você tem feito Cicobi? Você não veio, valeu só. Se quiser também ajudar em 009, eu me ajuda, né? Bom, e temos também o Herbert aqui. Ele nem fez 009, ele está fazendo 010. Pervertendo a ordem, como sempre, né, Herbert? Bom, alguma dúvida sobre como vai ser a condução da... Sempre. Alguma dúvida sobre como vai conduzir a disciplina? Já pensaram no tema do projeto? Vamos pensar o que é? Você? Qual é o seu?
Então vai fazer simulação praticamente, a simulação vai levar o sistema de controle clássico e o controle preditivo. Rodrigo, qual é o tema? Vai trabalhar com o João. Né? Vinícius, né? Qual é o tema? Dois? Vamos fazer o quê? Pode ser esse mesmo de marketing da Kodak. Tá? Da Kodak. Da Kodak? Processo Fishman Kodak. Pronto. Você já pode entrar na internet, sair pesquisando. O cara pesquisou aí, achou? Ainda não? Se não já para poder, vai baixar. Ah, tá lendo aí, né? Tá? Tem muito artigo. Eu não dei joguei fora do artigo aí, mas tem muito artigo sobre esse problema. Você pode pegar os artigos, inspirar-se nos artigos, certo? Para isso aí. Então pronto. Então ela tem 3 aqui. Só para você. Vocês não. Acho que eu vou começar com o fome. Você está mudando de biodiesel? Não, está decidido. Não, vou começar. Está fazendo projeto com a gente, com o biodiesel. Ele está saindo em setembro, você está substituindo ele na parte de controle. Resolvido. Nada como uma boa solução espontânea, voluntária. Bom, vamos lá. Essa metodologia é a metodologia que a gente viu ao longo dos anos, ela foi testada, ela funciona. Tá? Então, mas claro, sempre pega aperfeiçoamentos. Ela é baseada em etapas. A primeira etapa, que é a mais importante, quase tudo na nossa vida, que é definir os objetivos, para onde queremos ir. Certo? Em cada momento dele, depois a gente vai abrir um pouquinho. É muito importante, primeiro, registrar. Para que serve esse sistema de controle? Qual é o objetivo que eu quero quando eu vou fazer essa sintonia? Eu posso fazer uma sintonia normal para tornar a variável controlada bem mais suave, mas em compensação a PV, a NV vai ficar muito mais nervosa. Eu posso querer, para minimizar a variação da NV, que a PV pode variar muito, ou posso entrar com o equilíbrio. Então, tem que definir os objetivos. Depois a gente, na próxima aula, provavelmente, a gente vai detalhar mais isso. Segunda etapa, estudar o processo. A gente só controla aquilo que conhece. Se você não conhece uma coisa, não adianta não controlar ela. É por isso que nós não controlamos as mulheres, e as mulheres nos controlam facilmente. O macho da espécie homem sábio é extremamente linear, muito fácil de controlar. É importante também fazer uma avaliação econômica de quais os benefícios esperados quando a gente vai melhorar o sistema de controle. Você tem uma planta, tem muitas alternativas, muitas opções. Qual delas é a mais rentável economicamente? Então, aqui a gente vai apresentar algumas técnicas que mostram onde o dinheiro vai explodir. Essas áreas ou esses equipamentos é onde deve estar a nossa atenção. A gente vai focar onde tem mais retorno econômico. Porque engenheiro rima com... Engenheiro rima com o quê? Falem, vai sair gravado? Dinheiro. Engenheiro rima com... Problema. Problema. Esse tá bom. Engenheiro rima com... Dinheiro. Não. Engenheiro rima com dinheiro. Tá? Engenheiro. É carteira. A menina vai ficar retada com você, viu, irmão? Próxima etapa, fazer uma auditoria da instrumentação para avaliar o desempenho da instrumentação em regime transitório. Tá? O que se faz muito frequentemente é avaliar como está a resposta em estado estacionário. Retira o instrumento, carrega o instrumento. Verifica se a válvula está tendo a variação completa, faz o chamado loop test. 0%, 25, 50, 75 e 100% de abertura da válvula. Só que a válvula é equipamento, a válvula de controle é equipamento para trabalhar modificando-se de posição. Então ela é para trabalhar em regime transitório. E eu só faço o teste em estado funcionário. É uma contradição. As malhas mais críticas, e aí está importante a você verificar
Se a instrumentação, seja os sensores, seja os transmissores e também as válvulas, tem a resposta dinâmica apropriada ao seu objetivo. Porque senão você pode não atingir porque você não tem instrumentação suficiente. Essas 4 etapas, elas podem intercambiar de sequência, mas não é obrigada a seguir elas. Se você, por exemplo, não conhece o processo, a primeira coisa que tem que fazer é estudar o processo. Quando você lá já conhece a planta ritmo contato, então, como é que você vai definir o objetivo? Não pode. Primeiro estuda o processo, aí depois pode pensar no objetivo, aí estuda mais um pouquinho, e aí vai. Então, além disso aqui não ser uma sequência obrigatória, isso aqui é uma mão de 2 vias. Subdesce até convergir. Agora eu aconselho é só partir para a etapa seguinte quando aqui vocês estão satisfeitos. Qual é a etapa seguinte? Fazer um projeto qualitativo. Repare que em projeto qualitativo você pode não fazer sem a auditoria de instrumentação. Mas você pode se basear aí numa realidade que não é aquela, mas se basear num retrato da realidade que não é fidedigna na realidade. Então, por exemplo, você admite que vai ter a medição de temperatura e a tua instrumentação, que você não fez, não tem uma instrumentação medindo temperatura. Você admite que a válvula vai ter um desempenho XYZ e não tem a válvula, é uma válvula especial, muito cara, e você tem que projetar um sistema de controle, apesar daquela válvula, mas você não tem que conhecer instrumentos. O projeto qualitativo deveria vir posteriormente a essas 4 etapas. Mas também, se você quiser mudar, não tem problema nenhum. A metodologia, ou uma metodologia, ela não é um trilho, é uma trilha. Você pode fazer pequenos ajustes, ou grandes ajustes. Isso aqui é o que a gente tem feito e tem funcionado adequadamente. Esse projeto qualitativo você vai estabelecer quem são as variáveis controladas, candidatas a variáveis controladas, candidatos a variáveis manipuladas, os possíveis emparelhamentos, mas tudo ainda baseado, digamos assim, no seu conhecimento e baseado em informações que você obtém, informações de verificado mais subjetivo. Você ainda não partiu para fazer a modelagem, não partiu para fazer as simulações, não partiu para identificar os modelos. E para fazer isso, eu preciso ter esse projeto qualitativo, que vai ser modificado provavelmente. Mas para saber quais testes eu vou fazer, você precisa ter uma ideia do que você precisa acompanhar, do que você precisa medir. Bom, feito essas 5 etapas, uma etapa intermediária é verificar, é especificar o desempenho que você pode alcançar. Digamos que você queira aqui especificar uma variável dentro de uma faixa bem restrita. Então você tem lá uma especificação, tá? Por exemplo, você quer que o processo, a sua variável controlada, a sua PV, trabalhe dentro dessa faixa aqui. Ó. Isso aqui é o que você quer que sua PV trabalhe. Tá? Temperatura, uma concentração, alguma coisa. Tá? Ora, para você poder trabalhar aqui dentro, você tem que ter elementos que façam a mensuração disso. São sensores, são a representação de medição. E elementos que permitam fazer a atuação sobre o processo, para modificar o conjunto de massa e energia, para trazer essa variável PV para cá. Digamos que essa PV seja uma temperatura. E que você especificou que você quer que isso tenha uma faixa. Você tem um ΔT aqui, esse ΔTzinho aqui, de 0,1 grau Celsius. Ou seja, você quer que o seu processo garanta que o seu variável de temperatura trabalhe dentro de uma variação de 0,1 grau Celsius. Isso é possível? Depende? Depende do
do processo, depende da instrumentação, da válvula, do medidor. Tá? E para mudar o Celsius? É mais fácil que o outro, né? É mais fácil? E para 10 graus Celsius? É? E se a gente for 1000 graus? Então vocês estão olhando aqui, se olhar aqui. É? Qual é a certeza do instrumento tem sua temperatura? Normalmente as incertezas são em relação ao valor medido. Tá? Então, um instrumento de temperatura pode dar 1%, mas pode ser maior. Normalmente é maior, 2%, 3%. Vamos pegar um valor de 2%. Está com 2% em 1000. 2% em 1000. 20 graus Celsius. Ou seja, maior do que você quer. Então não atende. Isso só com isso. É? Só da medição. Fora que para você controlar essa variável, você tem que atuar. Aí tem a questão da válvula ou do aquecimento, do esfriamento também. Processo. Então, a especificação do alcançável vai depender do que você conhece antes. E não é uma tarefa simples, tá? Na verdade, a gente especifica aqui, continua, depois vê que alguma coisa não vai ser possível. Ou vê que é possível perante um investimento muito maior. E aí você tem que abrir mão. O fato é que você vai ter que encontrar uma solução entre o que é tecnicamente possível e o que é economicamente viável. Eu poderia conseguir, se eu botasse aqui 2, 3 medidores, um para cada faixa de temperatura, fazer uma reconciliação de dados. Mas aí começa a ficar poderoso. Mesmo assim, pode botar para vazão. Tira isso aqui e bota em vazão. Uma válvula meio centro de variação. Vazão é o mínimo que ela dá. Se eu precisar de 1 kg, é muito pouco de variação para uma válvula, 1 kg por hora. Depende do tamanho da válvula. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu esteja aqui agora com vazão. Esse é um exemplo. Para controlar isso aqui, eu tenho que usar uma vazão. Toneladas por hora. Então, aqui é a minha vazão. Aqui é a vazão. Vou botar a faixa. Digamos que aqui seja uma faixa, aqui é minha MV. Eu estou falando uma faixa de variação da vazão aqui de 1 tonelada por hora. É muito ou pouco? Depende do que eu estou falando lá de cá. Vamos dizer que seja 10 toneladas aqui, o valor de 10%? Agora. Mas eu já encontrei uma vez um problema em que a válvula, a malha estava aberta, todo mundo com malha aberta, e a válvula em si fazia isso. Sozinho. Tem que fazer uma monitoria de alimentação para verificar. Isso aqui tem funções boas. Tá? Então 10% seria bom, tudo bem. E se fosse aqui não 10, mas fosse 100? Mas é possível? Difícil. Você tem que dar a válvula muito bem mantida. Tá? É complicado. Isso é complicado. Com uma válvula é complicado, mas não com duas. Certo? Certo? Em paralelo. Certo? Uma válvula vai fazer a variação das grandes saltos. Isso tem? Stage range. Aí
Aí eu saio de 100 para 110, 110 para 120, e a outra pequenininha, o range menor, a faixa menor. Poxa, então vou implantar essa solução. Atende? Depende. Por quê? Por custo. São duas válvulas, não é mais uma. São duas manutenções, não é mais uma. Um termo da válvula não é o termo da outra. Uma válvula grande, outra válvula pequena. Pode ser até tecnologia diferente, pode ser fabricante diferente. Vai ter que passar por família, Tem? vai ter que fazer de novo a válvula. Sim, vai ter. Você vai ter que fazer um switch mais. Uma parte você vai para cá, a maior parte vai para cá, mas essa aqui está rolando a vazão menor. Então tem uma série de aspectos que não é só a parte de controle que você vai lá. Aí você tem que tirar essa válvula para calibrar. E se o seu sistema lá de calibração adequado para isso? Ah, não, tem que mandar para São Paulo, para os Estados Unidos. Vale a pena, não vale? Enfim, tem que considerar a questão econômica. De qualquer sorte, você tem que especificar isso para poder. Poxa, então eu não vou ter condições de fazer isso, então relaxe sua necessidade, seu anseio. Nada de nada, eu não vou querer esse desempenho tão bom, eu desempenho pouco, não. Bom, digamos que isso aqui convergiu, você tem uma solução que você acha que vai alcançar, mas falta projetar a solução. E aí entra a parte de identificação do modelo. Você tem que ter um modelo do processo. É obrigatório ter modelo de processo para fazer projeto de malha de controle? Eu posso projetar uma malha de controle, dizer quem é a malha controlada ou manipulada da sintonia sem ter um modelo do processo? Não. Posso ou não posso? Não pode. Quem acha que não pode? É obrigatório ter um modelo do processo para projetar uma malha de controle? Sim, mas é um modelo. Mas é um modelo. A identificação que a gente vai fazer aqui é um modelo caixa preta. É obrigatório? Você acha que sim? Você acha que sim? Você não conhece, mas você pode conhecer sempre o modelo. Ou é obrigatório o modelo para conhecer o processo? Sim, cara. Sim, você tem. Calma, o modelo não seria. Calma, doutor! O modelo não seria, inclusive, por exemplo, de obrigação de dados? Aí, quando você não tem uma planta, quer emular o ambiente industrial. Mas eu estou falando que você tem. Tem a planta aqui, embaixo da planta aqui. Sim, tudo bem. Eu quero controlar a planta. É obrigatório ter um modelo da planta para controlar? Não, não é um modelo. Tem algum mais Não, é uma planta. Você quer um modelo, um modelo matemático? Sim. Dessa maneira, não. Acho que não. É obrigatório? Não é obrigatório? Por que não é obrigatório? Sim. Aí eu faço o que com isso? Encontro o modelo. Sim, mas você encontrou o modelo. Eu estou falando o seguinte, eu não quero ter um modelo. É obrigatório ter um modelo para fazer o projeto de malha de controle? Não. Por que não? Porque tem uns métodos que você usa que você vai variando no carro, do calculador até ganhar a oscilação, que é o carro crítico. Para a sintonia não é obrigatório. Ok. E para fazer a projeção, o projeto? É obrigatório? Essa frase é minha. Eu sei, por isso que eu estou Você dizendo. não você tem que ter um modelo. Para se entrar em série, você fazer um modelo. Sim, ok. Não, eu sei, mas para projetar o sistema de controle, eu preciso necessariamente ter modelo. Quer dizer, se eu não tiver modelo, eu não faço o projeto sem controle. Pode fazer ou não pode? Eu não tenho modelo, posso fazer o controle? Sim. O projeto de sistema de controle. Você acha o quê, galera? Eu tenho certeza. Ok. De quê? Que acho que sim, penso que não. Tem aqui um processo. Um trocador de calor.
Tem uma alimentação aqui, mais carga aqui. Certo? Ok? Eu tenho uma alimentação, mais carga, e tenho um aquecedor aqui, o resfriamento. Quero projetar um sistema de controle de temperatura dessa corrente. A corrente de descarga. Ô, cara, você está apertando o. Aqui. Pronto. Como é que eu faço para controlar o sistema de controle? Para controlar essa temperatura? Quero controlar a temperatura. A temperatura aqui é o que eu quero controlar. É a minha PV. Propõe alguma coisa aí. Propõe aí, vai. Não, tudo bem, mas o MPC é obrigatório dele. Mas eu não quero usar MPC. Propõe o modelo, propõe um sistema de controle aí. Diga aí. O que é que eu tenho que fazer? Medir. Vou medir o quê? O que é que eu vou medir? Temperatura. Vou botar aqui um medidor de temperatura. Vou ter um medidor de temperatura. E agora? Se você dizer que você coloca uma pessoa ali para ficar mexendo na resistência. Pronto. Botar uma pessoa aqui, um operador. Botar um operador aqui, ó. Um operador aqui para ficar fazendo o quê? Ele vai estar observando aqui e atuando aqui. Pronto. É um sistema de controle? É em malha aberta? É. Tem modelo? Tem um cara apontando na cabeça dele. Se ele for modelo, Modelo. pode. Essas pessoas aí. Mas aí o cara vai modelo. Rapaz, você tem que pensar mais nisso. Não, mas é uma possibilidade. E se for baixinho, barrigudinho? Aí É cara. Cadê o modelo? É o sistema de controle de malha aberta. Não, tudo bem, mas eu quero malha fechada. Fecha a malha. Tem que ter modelo? Vai, diga aí. Bota ele para segurar essas coisas. Mas eu vou ter que botar aqui que elementos que eu coloco aqui para poder fazer um controle automático aqui. O controlador. Botei o controlador. E agora? O sinal você vai para onde? Para a válvula. E tem que fazer a sintonia dele. Não dá para ver nada dele. A sintonia do controlador. Minuto. Pronto. Fez a sintonia, tem um instrumento de medição, tem a válvula, tem tudo. Tem modelo aí? É? Sim, mas eu não tenho sintonia. Não tem, não é bicudo. Qual é o problema? É uma malha de controle? Está automático? Não era outra história. Eu perguntei se para projetar uma malha de controle eu precisava necessariamente de um modelo. Sim, mas para projetar. Não, o projeto aqui é chute. Não, é um projeto. Muito bem, esse projeto acontece 99% das vezes, toda vez que você contrata uma empresa de engenharia brasileira para fazer o projeto da malha de controle. É assim que eles fazem. É porque eu tinha outro conceito de um projeto. Coloca lá, falou e acabou. E quando não funciona? Aí não é problema deles, ele entregou, já recebeu. Por exemplo, você pode. Modelo, por exemplo, outra pergunta. Modelo dinâmico é essencial para uma. Não, porque você pode conhecer a planta sem precisar do modelo. Tem também um controle avançado de ignorar, você não precisa, você só precisa. Não, você precisa de um modelo. Ignorais é um modelo. Função de transferência é um modelo. Espaço é um modelo. Tudo são modelos. Você está entendendo? Eu posso pegar dados experimentais e listar um modelo, mas eu não vou fazer um modelo. Mas aqui não tem modelo nenhum. Modelo matemático. Você falou isso, esses projetos são assim, mas o leitor do valor ele vai identificar
Isso não é sério. Os testes vai se auto-sintonizar, né? Ele está fazendo um modelo, como é que falou, mental. Mental, mas não matemático. Não, tudo bem. O projeto vai ser Você não seria um modelo também, cara? Não, isso aqui é uma sintonia. Eu não preciso de modelo matemático do processo para fazer sintonia. Eu preciso de um modelo mental. Por exemplo, ganho igual se o instrumento de medição tiver um range bom, adequado, e a volta é boa, adequada, esse ganho igual vai funcionar. Tempo integral, eu não sei o que é realmente de dinâmica, mas o tempo negativo ser um quinto, um quarto, integral é default. Se eu não sei o que fazer, eu faço isso. Eu estou modo zero. Eu tenho um modelo mental, eu não tenho um modelo mental para rodar. A questão é que se você começou a dizer, mas não terminou. O fato disso aqui ser projetado sem um modelo do processo leva a quê? Hein? Ele não ser ótimo. Exatamente isso. Ele não é ótimo controle. Não é um projeto ótimo. Portanto, se eu não fizer um modelo, eu estou abrindo mão de quê? De dinheiro. Exatamente isso. Tá? Ou ele botar o período. Eu não preciso de modelo para projetar sistema de controle. Eu preciso de modelo para projetar um bom sistema de controle. Eu preciso de um excelente modelo para projetar um ótimo sistema de controle. De vários modelos. Certo? Então a questão não é, eu posso fazer sintonia sem conhecer o processo, conhecer o modelo. Pode. Mas vai ser uma sintonia boa? Não. Para eu fazer uma boa sintonia, uma sintonia que tenha desempenho conforme você esperava, eu preciso de um modelo. O modelo a gente obtém nessa etapa aqui, na etapa de identificação. É aqui. Esse é o divisor de águas. Se eu tiver um bom modelo, eu vou ter fatalmente um bom projeto. Não sei se eu vou ficar sabendo besteira, né? Mas não é isso aqui. Quem sabe fazer um bom modelo, sabe fazer o resto. Porque o difícil é esse aqui. É você ter um bom modelo. Bom, uma vez você tendo um bom modelo, você vai projetar quantitativamente. Aquilo que você projetou qualitativamente, só no papel, agora você vai botar no simulador. Aí você vai botar a sua malha de folha, a sua cascata, a sua feedback no computador. E aí você vai poder fazer a sintonia daquele sistema de controle que você projetou. Também no ambiente computacional. E aí você pode testar isso. Você vai fazer várias validações. Você vai testar com ruído de medição, com mudança de set point, com mudança na carga do processo, com mudança no modelo do processo, com falha de instrumento. Você pode emular aqui, simular vários cenários e validando. Dizer, olha, essa sintonia é boa, mas falha na situação. Essa aqui cá não falha em das duas, mas em compensação ela não é a melhor sintonia em situação normal. Aí você vai ter que escolher entre os três e desempenho. Ou, essa malha de controle aqui funciona legal, esse validamento PV e IV, em condições normais de operação. Mas se tiver emergência, ela não funciona, tem que mudar. Poxa, eu vou botar aqui já um processo, uma malha que mude automaticamente, se tal condição ocorrer. E você pode testar esse aqui, porque você tem um modelo matemático do processo. E você pode também o simulador do seu processo. Uma vez que você validou e está satisfeito, você implementa na planta industrial, faz a validação econômica, verifica se aquilo que você projetou economicamente obteve ganho. E essa validação, você, por exemplo, como é que você pode fazer? Você implantou o sistema, botou o novo sistema a funcionar e está rodando bem. Aí você desativa o sistema, volta para a sintonia anterior, desativa o controlador novo, e aí vai voltar para a condição anterior, e aí roda por dentro. Aí você compara com o sistema de controle novo e sem o sistema de controle novo, com a sintonia nova e sem a sintonia nova. E ver o desempenho. E aí você tem condições de quantificar quanto você ganhou. E, de vez em quando, ou sempre que algum parâmetro fugir do valor adequado dele, você volta para alguma etapa superior.
Então, essas seriam as 3 etapas que a gente recomenda quando você vai fazer, procurar maximizar o desempenho do trabalho. Tem investimento para fazer isso aí? Qual é o maior investimento que tem para você fazer todas essas etapas? Hora escravo. Não, aí não tem investimento. Pode ser HH ou MH, né? Pode ser qualquer H. Interrogação, H. A maior parte dessas coisas aqui depende principalmente de hora de engenharia. Claro que você pode precisar ter algum complemento, por exemplo, você quer fazer um teste dinâmico de uma válvula, você então tem que contratar um serviço de manutenção, não, de medição da válvula, porque a válvula não tem chamado posicionador inteligente. Você pode ter que investir em alguma coisa aí. Ou você vai fazer um modelo de identificação, você precisa ter análises químicas. E as análises químicas não podem ser no laboratório que não tem essa capacidade técnica ou está saturado, tem muito trabalho, você tem que contratar uma empresa externa. Então, pode ser que haja algum investimento aqui para você projetar isso. Mas não, maioria das vezes, o maior investimento é em hora de engenharia. O que compensa? A gente vai ver alguns exemplos aí que vocês vão ver de cumprir. Como a gente não vai pegar essa metodologia e usar em todas as plantas, em todos os equipamentos, em todas as malhas, a gente vai ter que selecionar as malhas críticas. Quais são as malhas críticas? Qual é a malha crítica que eu vou passar toda a metodologia? A pior. Então, o que foi isso? Econômico ou segurança ou ambiental. A gente aplicou essa metodologia em alguns momentos quando tinha retorno econômico. Por isso que é importante essa etapa. Em alguns momentos eu fui contratado não para aplicar a metodologia porque tinha retorno econômico, mas por uma restrição ambiental. A gente fez um projeto com uma área de controle, um sistema de controle de pH dentro do corpo, em que o motivo não era econômico. Que a planta, a empresa insistiu no fundo era econômico, porque se não fizesse, não, eles estavam pagando a multa. Mas aí não fez nada. Mas não foi papai pagar a multa que eles fizeram. Eles contrataram o serviço. Porque lá no coração deles eles estavam. Porque o INEM, na época CRA, hoje INEMA ia suspender a licença de operação deles. Sim, mas repare, que não foi o fato de pagar a multa. Você podia pensar assim, então é só fazer uma conta aqui, que econômica, que é conta, pagando muita multa, vale a pena investir. Não foi. Vou fechar a planta, vai investir. Sim, mas repare, ele não precisou fazer avaliação econômica. Claro, fechar a planta vai investir. Então, repare, eu estou falando aqui que em determinadas situações, você não precisa nem fazer avaliação econômica. Fechar a conta, tem que saber, então eu investir o que for necessário. Claro, aí fez um projeto para diminuir o custo de investimento, custo inicial. Mas usando essa metodologia, tirando essa etapa, que foi necessário, a gente tinha que fazer, não tinha opção, e funcionou. Recebi até uma elogio dos engenheiros e olha, não acreditava não, mas a primeira vez que eu vejo um controle do pH funcionar de primeira. Você saiu de lá com isso foi problema. Não, saí de lá e nunca mais me chamaram para trabalhar lá. Porque nunca mais deu problema. Aonde ficou? Era grife, hoje tudo bom. Na época era grife. Vai explicar o que os caras fazem assim. Porque vai ser recorrente ali. Não, eles fazem isso aqui porque não usa o modelo, não usa essa metodologia ou algo semelhante a isso, simplesmente porque eles conhecem o potencial de economia, de ganho que existe usar essa ferramenta. E olha que eu estou falando que muitas vezes o cara não investiu um centavo em equipamento, porque a válvula está lá, o microcontrolador está lá, o SDCD está lá, tudo está lá, só precisa botar inteligência para as caixinhas, para as peças funcionarem de forma
coisas mais detalhadamente, isso aqui a gente vai passar rapidamente, mas vai passar. Identificação a gente vai demorar um pouquinho mais. A parte quantitativa a gente vai demorar um pouquinho, quantitativo também. A parte de sintonia a gente vai também trabalhar um pouquinho. Existem vários métodos de sintonia. Eu vou apresentar aqui somente 2 métodos. São os 2 métodos que eu acho mais eficientes. Tá? Não quer dizer que sejam juntos, tá? Existem outros. Tantos métodos aí. Qual é o trabalho de vocês? Aplicar essa metodologia ou uma outra, não precisa ser essa, para montar o projeto de agricultura. E nesse caso, baseado no modelo. Porque nós queremos um projeto ótimo, ou o mais próximo possível hoje. Ok? Alguma dúvida? Vamos começar. Ok. Aula até às 8h30. Bom, definição dos objetivos. Isso aqui não passa, não? Passa. O sistema não, no sistema tem o seguinte. Na alocação de sala, ele tem só horários ímpares. Ímpares. Vai ser de 19, 17 a 19. A alocação de horário só tem horários inteiros. Só que nós vemos horários noturnos que são quebrados. Então, o que vale é o que está no seu guia de matrícula. No seu caso, não vale nada. No seu caso, também não vale nada. Mas no caso deles, tem guia de matrícula, está 18h30 às 20h30, não é isso? É o que vale. Bom, quando a gente for definir os objetivos para o sistema de controle como um todo, a gente tem que sair dos objetivos. Então, assim, para a máquina de controle, do sistema de controle da planta inteira, depois cair no sistema de controle da equipamento, até chegar à máquina de sintonia dela. Em todas essas etapas tem que ter um alinhamento de objetivos. Então, esses objetivos, quando eu penso na planta inteira, eu estou pensando no plano estratégico de negócio da empresa. No giro de automação, eu vou projetar aqui uma malha de controle para controlar essa planta inteira. Tem 4 condicionação, 8 reatores, 23 trocadores de calor, uma fornalha, etc. Ele vai pensar máquina. Pensar macroscopicamente. Ele vai pensar, qual é o sistema de automação que eu vou colocar aqui? Qual é o SSD? Qual é o PLC? Que tecnologia? Eu tenho que alinhar essa solução técnica à solução de negócios. Por exemplo, eu tenho uma planta de produção de vela natalina. Aquelas velas bonitinhas, decoradinhas, Papai Noel, bonitinho. Eu tenho um sistema de controle para produzir a vela como eu quero. Eu tenho uma outra planta que é para produzir aquela vela branca, aquela vela parafina normal, que a gente compra no mercado, que a gente usa para não estar faltando energia elétrica. O sistema de controle dessas duas unidades são iguais? Não pode ser iguais. Qual o melhor sistema de controle? O da vela natalina ou da vela natalina? Qual a vela que custa mais? Qual o melhor sistema de controle? Qual o melhor carro? Uma Ferrari ou um Fusca? Depende da beleza. Exatamente. Você quer andar na lama? Exatamente. Eu não sei prestar. Fusca. Você Você vai pegar um Fusca e vai rodar no Nordeste, no interior do Nordeste. Ele vai funcionar? Maravilha. Vai quebrar, você pega um parafuso, puxa, pega uma roda. Aí você pega a Ferrari e vai rodar
velho, né? A polícia vai falar, você não pode andar com esse carro velho ali, não. É alemão, é tudo que não pode andar, não. É um atentado à segurança pública. Bom, então voltando à questão das velas, qual o melhor sistema de controle? O mais adequado ao seu objetivo. O sistema de controle da vela natalina tem um robusto, caro, um bom desempenho e caro. Mas você tem que botar isso numa vela feita toda pintada. O Papai Noel não vai ficar barba, vai ficar branca aqui, vai ficar branca, cara. Não pode ser. E a outra é o sistema de controle rudimentar. Mas vai ser bom, porque ele vai estar com um investimento adequado, um custo de operação adequado, porque senão aquela vela, que é só para fazer um pouquinho de luz com fonte de energia, vai ser muito caro, ninguém vai comprar. Cada caso você tem que ter uma solução adequada. Você tem que conhecer toda a estratégia agora da empresa, para poder alinhar isso. Por exemplo, você vai produzir quantidade ou qualidade? O que tem o Bahia aí, rapaz? Se fosse cobrar o doutor do Bahia, era 7 dias. Ah, é. Tem que trabalhar 7 dias. Você está virando tudo. Era de 5 dias, agora de 7. É o que? Alto que isso? Vamos ver domingo. Vamos ver domingo, né? E você tem que traçar essa estratégia de médio e longo prazo da empresa. Por sua vez, esse plano de negócio que a empresa tem vai dar as bases, dar as diretrizes para o plano diretor de automação industrial. Aqui já estamos indo mais perto, tecnicamente, do que nos compete. Aquilo que eu falei, eu vou projetar um sistema de controle alinhado ao negócio da empresa. Eu preciso fazer tudo. Por exemplo, você encontra uma solução linda, maravilhosa, mas tem que ter um cromatógrafo. Um cromatógrafo, para funcionar, ele precisa ter uma calibração periódica. Ele precisa ter uma equipe de manutenção específica. Né? O cara que faz a manutenção do termômetro, faz a calibração de pressão, vazão, temperatura, não é o mesmo cara que faz a calibração do cromatógrafo. São pessoas diferentes. Esse até as mesmas, mas ele tem uma demanda bem distinta. Uma vez são pessoas diferentes mesmo, porque a cromatografia é um aparelho que requer muito conhecimento específico. Tá? Então, você no seu plano de automação industrial, você vai ter que dizer se o seu cromatógrafo ou cromatógrafo. Isso implica uma série de ações, uma série de requisitos daí para baixo. Aí você está parado no plano controlado, deixa eu pegar o topo da construção, botar o cromatógrafo aqui, lindo, maravilhoso, botei o ganho então. Aí você deixa. O plano de automação em si é proibido colocar analisador na minha câmera. Ou então, analisador não é possível, mas só pode ser da empresa tal. Porque tem um acordo cooperativo, tecnologia, tem que ser da empresa tal. Ou depois esse contratado não dá o tempo de resposta que eu quero, então a resposta 30 minutos, não mais do que é possível. Paciência, uma boa tecnologia mundial, eu não vou poder fazer isso. Esse documento vai dar essas diretrizes que está alinhado com o plano de negócio do Não é o modelo preditivo que faz isso. O modelo do vizinho controlador, certo? É o modelo. Perfeito. O modelo ele prevê isso, ele pode. Ele não é que substitua, ele pode diminuir a frequência de informação, mas ele vai precisar de quando para atualizar o modelo. É uma das vantagens do modelo que pode ser baseado em melhoral, ou espaço de estado, ou função de transferência. Essa capacidade de prever o comportamento de variável por não medida, mas que ela tem que ser de vez em quando atualizada. Mas isso não interfere no processo de atualização. Pode interferir. Pode porque se tiver um erro de modelagem, vai interferir. Se tiver um erro de medição, vai interferir também. Bom, em se tratando de objetivos, uma planta industrial tem N objetivos. Né? Por exemplo, podemos querer maximizar o lucro. Ou
minimizar custos. É a mesma coisa isso? Por que não é? Quando eu estou minimizando custo, eu não estou maximizando lucro? O que é lucro? Receita menos custos. Tá? Maximizar o lucro, portanto, é diferente de minimizar o custo. Na verdade, eu vou funcionar o menos aqui para botar no menos. Mas tem uma condição de maximizar o lucro é igual ao minimizar custo. Sério não? Qual é a condição que isso são iguais? Não. 2 vezes o custo? Não. Não. Quando é que maximizar o lucro é igual a minimizar o custo? Quando a receita é constante. Se a receita for igual a constante, o que acontece é que maximizar o lucro é igual a minimizar o custo. E por que você falou do custo? Porque esse é muito específico. Específico. Certo? Então, para eu garantir isso, eu teria que ter um cenário de receita constante, que é possível. Eu tenho uma empresa que o mercado é aquele, aplicativo, não vai mudar o preço. No Brasil viveu muito tempo isso. Quando tinha a reserva de mercado, tudo que era produzido aqui de poliestileno, de petroquímicos, era produzido no mercado brasileiro. Só que no Brasil, como tudo é distorcido, o cara que vem procurar minimizar o custo para maximizar o lucro, o que ele fazia? Não. Ele aumentava a receita, aumentando o preço. O podia estar alto ou baixo, não importava. Era assim, a política de preço brasileira não é de vocês, não, tá? Estou falando na época anterior ao nascimento de vocês, na década de 70. Vocês nasceram na década de 70? Década de 80, não nascidos? Você era, né? 90, nasceu na década de 90? Já era, né? Na década de 80 não, né? Você é que isso? 80? 82. 82. Mas eu fui finalzinho da década. 82. Você tudo antes da década de 90, né? Você também são praticamente, né? Até a década de 80. Nasci em 89. Faltam 5 dias para acabar o ano. Então são soluções diferentes. Então, e vocês, quando forem assumir a gerência, a diretoria, não esqueçam disso, tá? Porque muitos de vocês assumem aí, e quando se vê numa situação, pô, eu tenho que aumentar o lucro, então eu vou diminuir custos. Tem limite. Aí tem um aumento de lucro momentâneo, instantâneo, mas daqui a 6 meses, 1 ano, perde a produtividade. Certo? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, outro objetivo pode ser melhorar a qualidade. Tá? Vocês podem querer não melhorar a quantidade, aumentar a quantidade, mas melhorar a qualidade. Pode trazer lucro isso? Por quê? Você pode aumentar. Ou pode ser uma qualidade apenas para manter o mercado. Cada vez mais a competição é maior. Então, você uma estratégia de necessidade de sobrevivência, você melhora a qualidade simplesmente para manter o mercado, mas nem para manter o lucro. Até expandir o mercado. Aumentar a segurança operacional. Cada vez mais as leis são mais restritivas, né? As leis são mais rigorosas. Você pode querer diversificar a produção. Quer produzir produto A, B, C, D, é se você a depender, você está vendendo essa linha de produto, a outra. Exatamente, o caso do problema é tipo disso. Você pode querer aumentar a produção, pura e simplesmente. Eu aumento a produção, eu tenho maior lucro? Eu sou consumidor de toda a produção. Aumentar a produção implica maior lucro?
É um custo. Toda planta tem uma eficiência num certo ponto operacional. Por exemplo, onde é que o carro é mais eficiente em termos de consumo de combustível? A 60 km, a 80 ou a 120? Automóvel, passeio de. Se você estiver descendo uma ladeira, eu consigo fechar para 120 metros. Sem utilizar Olha, o o cara motor. é peru. Ele não está nem matriculado na disciplina. Ele não está matriculado. Ele não fez 19, pô. E fica perturbando. A saída da filmagem. Sim, da saída. Ele está saindo da filmagem. Vai ser esse aqui. Vai ficar registrado aí pela internet. Vai botar aí, vai botar no YouTube. Poder ganhar dinheiro. Aí Um bota. automóvel tipo que ele está comprando para entender. Ele foi projetado para isso. Uma planta também tem o seu ponto ótimo de operação por eficiência. Se você produzir menos do que aquilo, você está com uma relação de custo por produto, por tonelada de produto, por item produzido pior, e se você produzir mais também. Mas pode ser por essa estratégia de negócio, diz, olha, eu quero produzir muito mais porque eu quero entrar no mercado alto. E aí, vou correr atrás. E como a gente vai no barco, o diretor diz, olha, produza. Mas eu vou trabalhar com o preço máximo que vai diminuir o meio de operação da. Rapaz, eu tenho que vender, eu tenho que entrar nesse mercado, depois a gente resolve esse problema. Mas é que essa estratégia. Você sabe o que você está fazendo. Vai querer minimizar o impacto ambiental, maximizar a eco-eficiência. O que é isso? É um erro? Eco-eficiência é o quê? Hein? Fez eco? Isso. Econômico e ecológico. Cuidado que tem uns quadrados aqui que não tem nada a ver. Aqui fora tem um extintor de incêndio. Tem um CO2 assim. Não, é CO2? É CO. CO assim. Oxi. Você sai daqui, você gosta. Todo o carbono, monóxido de carbono vai pichar a sala aqui, vai matar todo mundo que se mais artificial. Para obter esses objetivos, para alcançar esses objetivos, tem várias soluções. Você troca tecnologia, você troca o catalisador, você troca o bandejamento na coluna. O aperfeiçoamento contínuo do processo, pequenas melhorias que você implanta, melhorar a gestão, fluxo de informação, faz controle estativo do processo, integração energética no sentido de diminuir o consumo energético, otimização das condições operacionais, descobre novos pontos operacionais ótimos, e pode melhorar o sistema de controle, que é o nosso objetivo aqui. Pode ter uma melhoria no sistema de controle, e para isso você tem que estudar tudo isso aqui. Vocês podem alcançar esses objetivos também com isso, mas não apenas isso. Evidentemente que essa disciplina vai focar nisso, na melhoria do sistema de controle, para poder atingir alguns desses objetivos que foram previamente acordados, estabelecidos. Uma outra maneira de ver isso aqui também é ver desta forma. Só vocês vão começar a tirar dois. Não pode dar. Não, porque eu preciso ficar atrasado. Não, depende. É 009 ou 010? Começa a medir. Essa aqui é a pirâmide clássica de otimização, de controle, onde você tem aqui a base da pirâmide, que é os sensores atuadores estão em contato com o processo. Aí tem uma parte de controle básico, ID basicamente. Controle avançado, que é uma das técnicas de controle uniforme, etc. Em cima pode ter uma estrutura de controle preditivo, que também vamos ver aqui. Em cima pode ter um otimizador em tempo real, dando ordem para esses bichos se atender. E aqui tem a parte de gestão corporativa, que é o sistema de gestão corporativa, que é uma otimização, digamos assim, mas não baseada nas variáveis em cima, em questões mais econômicas, estratégicas. Aqui tem uma pirâmide que funciona com informações subindo e descendo. Então, um bom fluxo de informação, você não desanda.
pirâmide está no ar. Está faltando uma base para ela aqui. Qual é a base? Só vai funcionar se o quê? Se eu tiver um bom conhecimento do processo. Não necessariamente modelo. Mas modelo é o caminho mais garantido para a gente. Tá? Você tentar fazer isso tudo aqui sem ter modelo, matemática, é muito difícil. Você tem que ter uma equipe extremamente integrada, azeitada, funcionando, gente. E não tem sempre você consegue. Então, você, ao conhecer o processo e pegar esse conhecimento do processo e concentrar ele no modelo, você não é que elimine a presença do homem, mas você diminui muito a dependência de ter essa equipe fantástica, de gente crânio, de gente. Mas você precisa ter. E é isso que também aqui está faltando. Para você, tudo isso aqui funcionar, você vai precisar ter uma boa organização. Ter pessoas motivadas, pessoas alinhadas com o objetivo da empresa. Senão também não vai funcionar. E nessa área de automação, por a gente lidar muito com áreas de automática, com sistemas automáticos, tem que acreditar que nós somos peças descartáveis. E a base de tudo são pessoas motivadas, interessadas, para aperfeiçoar, para botar para rodar, para fazer manutenção, para fazer as coisas acontecerem. Se você não tiver isso, não dá muito. Vai botar aí uma coisa fantástica, toda automatizada. Logo ela começa a perder o desempenho. Porque você precisa fazer as atualizações de sistemas, de modelos, de sintonias. A planta foi projetada para um cenário, a realidade muda. Você vai ter que atender um novo mercado. Como é que você faz isso? Uma série de N adaptações, N melhorias são feitas e que você precisa de atuação de pessoas para fazer isso. Hein? Por isso precisa escalar, porque usa uma vez, depois de uma. As pessoas que trabalham Não, é um engano, porque faz, eu vou automatizar, então eu vou demitir todo mundo. Ou demitir as pessoas mais caras. Só que as pessoas mais caras, normalmente, são as pessoas que têm muito conhecimento sobre o processo. Na verdade, você devia automatizar para liderar as pessoas que podem fazer, para fazer coisas mais nobres. Não para diminuir o custo fixo. Está cortando cabeças, cortando inteligência. Agora, é uma visão simplista e rápida, né? Pô, se eu vou automatizar aqui, vou botar aqui, vou tirar 2 operadores experientes que estão ganhando 20 mil reais cada um, vou botar 2 pilotos que é 4 mil reais cada um. Você esqueceu daqueles caras que tem 20 mil reais, ele tem 10 anos operando, eu vou ter 20 anos operando. Ele conhece simulações, conhece cenários que o operador louco conhece. Então, pô, antes de demitir o cara, aproveite isso dele, pega a inteligência dele e incorpora no modelo. Então depois do limite, não, porque aí você vai ver como ele vai fazer falta. Continue com ele, ele vai ter que começar o modelo, continue trabalhando. Cabeças não se cortam. O diretor, o gerente que corta a cabeça é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Começando mais tarde a pessoa. Exatamente. A empresa vai perder competitividade. Bom, outra forma de ver isso é essa aqui, ó. Eu vou fazer um investimento inicial na parte de controle e automação para me aproximar desses objetivos: qualidade, quantidade e segurança e meio ambiente. Esse investimento inicial na parte de controle é o mais do todo. É aqui que você vai botar as malhas, os controladores básicos, as válvulas de controle, o sistema de medição, temperatura, pressão, vazão, composição. Aqui eu estou falando de investimentos de maior custo. E com a base já instalada e com um sistema de controle simples, você se aproxima um pouco desses 3 objetivos. Com um pequeno investimento adicional, usando os recursos já disponibilizados, nessa etapa 1, etapa azul, você pode se aproximar. Então, por exemplo, aqui no investimento inicial eu estou falando de 5, 10 milhões de dólares. Aqui eu estou falando de 500 mil dólares, nessa etapa 2. Que é basicamente inteligência, basicamente projeto de engenharia, que todo o custo capital já foi feito.
Quando o investimento de capital, você se aproxima, mas ainda pode se aproximar mais ainda. Aí você coloca o controle preditivo de variável, ou controle preditivo baseado em modelos. Aqui, normalmente, você tem mais investimento em engenharia, mas às vezes tem que comprar um computador, aí tem que comprar uma licença com software. Mas mesmo assim, muitas vezes, o investimento em engenharia impacta ou é mais do que a compra de hardware do software. É muito diferente em termos de engenharia. Claro, essa malha aqui eu posso fechar ela em uma hora de trabalho, conectando tantas coisas. Engenharia tem que levantar modelo, tem que ser. É uma semana de trabalho. Então, de engenharia de HH é muito maior. Se quiser se aproximar mais ainda, pode ter uma camada superior da otimização, que ela vai definir onde os controladores estão embaixo para trabalhar no ponto de código. Nessa disciplina nós não vamos ver essa parte de otimização. Nós vamos ver a parte vermelhinha e verdinha. A disciplina de 19 vai ver a parte azul. Tem? Tem disciplina de otimização? Tem. A gente vai oferecer agora, mas na graduação a gente vai oferecer a disciplina de otimização. Mas faltou o professor, sabe? Tem uma vaga aí para o seu substituto que não conseguiu preencher, tem que ligar essa disciplina que ela era operativa. Mas na pós-graduação também tem. Qual o limite para esse limite lógico para esses investimentos? Isso é a parte de não ficar mais viável ou é? Normalmente é comum. Não, ele, de certa forma, sabe que quanto mais investimento, tecnicamente, não necessariamente tem problema. Não, mas repara, investimento você não tem que olhar só quanto você lucra, você tem que ver o tamanho do seu bolso, porque você tem que ter para outra coisa, tem isso, capital. Então você pode dizer, eu tenho uma grande capacidade de ganhar 100 mil reais, então eu preciso investir 100 mil reais. Eu não tenho 100 mil reais para investir. A empresa sempre fica limitada. Por isso que se faz emissão de ações, por isso que se faz empréstimo, você dá calote. As empresas dão calote no governo, deixa de pagar impostos, depois não vai revoltar, mas dentro da estratégia dela talvez faça sentido. Bom, quando a gente vai ver aqui, só para encerrar aqui a aula de hoje, que as malhas de controle, você, digamos, quando você entrar na planta, tipicamente as malhas de controle têm a seguinte distribuição: 20% delas são ok, ou seja, 100 malhas, 20 malhas são boas. Não tem o que fazer para melhorar elas. 5% estão com problemas, mas são problemas relacionados ao processo. É falta de água térmica, catalisador desativado, número de bandeja numa congelação que não é suficiente, bomba que não está mais eficiente. Isso é problemas de processo. E que o controle não vai resolver. Pode até amenizar um pouquinho, mas não vai resolver. Você tem que atuar no processo. Tem que aumentar a capacidade, você tem que reativar o catalisador, tem que fazer alguma mudança de processo. 30% você tem problema de instrumentação. Ou seja, a malha não funciona porque não está medindo direito, não está medindo no tempo certo, a válvula não funciona direito. 15% tem problema de estrutura. Você escolheu errado a variável controlada, ou a variável manipulada, ou o emparelhamento. Também, você tem que descobrir onde está a fonte do seu erro. E tem 30% de problema de sintonia, de fato. Apesar disso, apesar de apenas 30% dos problemas de sintonia, é muito comum ao operador chegar, eu estou com problema de sintonia aqui na malha, vem a ver. Aí o instrumentista, o engenheiro, seja lá que foi carregado, faz a sintonia, fica lá pelo velho e método que não funciona, a melhor tentativa aí. Qual é o método que todo mundo usa? Tentativa aí? Erro. Repara, o método está dizendo, o método tentativa aí? E as pessoas continuam insistindo em errar. Errar é bom. Mas permanecer no erro com isso. Então, você errou a primeira vez, tudo bem, a segunda vez não. Então, para você
ter outra alternativa aqui de aquecimento. Você pode, em vez de medir aqui, medir cá. Você pode medir as duas. Você conheceu o processo? Só conhecendo o processo aí. Só conhecendo o processo? É, sim, não tem um guia de boas práticas. Tem. Olha aqui. Esse é o guia de boas práticas. Você vai rodar esse algoritmo aí. Se você já tiver experiência, você sabe, não, vamos rodar a partir daqui. Não, tem que rodar a partir daqui. Como eu disse, não é a única metodologia. Existem outras. Como de legislação, geralmente, eu não sei como é. Porque você, lá no GDG, você fecha um uso e o máximo você tem um controle do topo. Bom, existem algumas regras práticas. Regiões. Existem algumas regras práticas, tá? E essas regras estão disponíveis na internet, no vídeo, pode até pegar mais. São regras que elas vão funcionar, não sei quantos % das vezes. Mas elas significam que elas vão funcionar, apenas funcionar. Não significa funcionar bem. Então, essas regras práticas, de regra, elas garantem o funcionamento. Mas não vai garantir um bom funcionamento. Vai garantir o desempenho econômico. Existem regras práticas para a maioria dos casos? Então é regressivo, protocolo de calor. Tem regras práticas, exatamente. Só que, como o ambiente é muito competitivo, eu não aconselho a você usar essas regras práticas, a não ser que seja a etapa muito inicial do projeto. Ponto partida. Um ponto de partida, aqui, ó. Somente aqui. Se você quer, isso vale no projeto geral, mas botando um pouquinho esse controle, as regras práticas eu uso aqui. O que acontece, e é muito frequente acontecer, infelizmente, é que as pessoas usam uma regra prática aqui e no ciclo pulam com 11. E torce para funcionar. Aí funciona 2 ou 3 vezes bem, 80 vezes funciona mal e umas 20 vezes simplesmente não vai funcionar. Você tem um nível de acerto de 2 a 5%, um nível de meia sola de 80% e um nível de não funcionamento de 15%, simplesmente não funciona. A coisa não vai rodar, não roda, não produz o que tem que produzir. Então, o que eu sugiro, mais do que eu sugiro, eu recomendo, você sabe a diferença de sugestão e recomendação, né? Eu sugiro que vocês durmam cedo, acordam cedo, tal. Agora eu recomendo que vocês estudem para essa disciplina. Né? E na disciplina N009, eu recomendo fortemente que vocês estudem. E foi essa semana. O menino foi bater na sala de carro. Professora, eu quero montar. Né? Então, essas regras práticas são boas. Agora são boas nesse ano também. Então, você está na etapa inicial do projeto, tudo bem. Eu sei que vai ter uma malha de motor aqui, eu sei que vai ter um tocador do lado, vai ter que estar ok. Agora eu vou projetar quantitativamente. Vou comprar equipamento. Não, quantitativo. É mais ou menos o seguinte: eu vou projetar um trocador de calor, não vou usar no simulador. É cabível hoje em dia isso. Não é cabível. Talvez lá na década de 40, milênio passado, né? Aí você pega um livro, lá usava, tá? Aí ia fazer uma mão grande e tal. Se você está projetando o jogador sem usar um simulador, não tem sentido. Você pode usar até a regra para o bicho. Então, agora aqui, vai, 500 mil metros quadrados. Desenho de jogador aqui. Mas não é projeto. Isso aqui é projeto. Então, por cima desse controle, vale a mesma coisa. Nessa etapa aqui, tudo bem. Agora eu quero saber qual é a sincronia. Ou vou poder. Mas eu não vou fazer isso para todas as malhas. Não vai. Você vai fazer isso para malhas críticas, se você trabalhar. Ou então, aquela coisa que eu falei, o cara está com problema, só operava. Se fosse com um projeto de sistema de controle, ele me contratou.
o sistema para operar e falhar porque você realmente lá em casa. Pode resolver, vou percorrer esse caminho. Mas não dá para fazer, não dá. Por que não dá? Porque eu não tenho garantia que funcione, eu preciso ter garantia que funcione. Então, a sugestão é, use as regras práticas aqui, comprove elas aqui e implemente. Pô, cara, não tem de avaliação econômica. Os caras têm tudo nos meus trabalhos. Não tem como fazer isso, né? Tem, você pode, se você pegar lá no meu vídeo, tem preço. Ah, sim, tudo bem. Mesmo que fosse um preço, eles vão trabalhar com conta lá de risco ou cadastro, não tem preço, você pode sugerir preço, fazer uma avaliação baseada no preço. Não tem o mesmo preço. É. Ok? Bom, então, quinta-feira, em aula, você já tem que material toda a disciplina aí. A gente vai seguir aquela sequência que está lá. Então, a primeira etapa de modelagem, identificação. Pega o livro do Marquinhos. É o livro usado fortemente. O MATLAB tem a rotina de identificação. Use o MATLAB, aprenda a usar o MATLAB, que é a rotina de identificação do MATLAB. Certo? E nos vemos quinta-feira. Quer dizer, eu não vou estar quinta-feira aqui, mas o professor Yuri estará aqui para fazer a revisão de controle